irmãos podem se sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51. Momento importante dessa manhã, né, que é a confissão e arrependimento, né? Deveria ser arrependimento e confissão. Então, é um momento que a gente vai estar pensando sobre esse assunto, e a palavra do Senhor diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, claro, aqui o Salmo, né? E tem uma parte que é interessante, que sempre chama a minha atenção, é quando o salmista diz assim: a minha iniquidade está diante de mim. O meu pecado está diante de mim todo dia. E olha, é tão difícil reconhecer o pecado. Nós vivemos sempre uma luta contra o pecado. E ele diz aqui que o pecado dele estava o tempo todo diante dele. Ele tinha conhecimento do pecado dele. Era claro para ele o pecado que ele cometia. Eu acho que isso é um motivo de oração precioso para nós, para que Deus coloque também assim diante de nós o nosso pecado. A palavra diz que nós nascemos em pecado, nós temos pecado constantemente. Nós precisamos trabalhar a nossa vida de santidade, né? Porque a palavra nos fala sobre isso. E sem pedir perdão e sem ter arrependimento pelo pecado, isso fica difícil, fica impossível. Então, vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar, vamos pensar sobre isso, falar com o nosso Deus. Ele está pronto a nos ouvir. Mais abaixo, um salmo diz que o Senhor lava as nossas iniquidades e nós ficamos alvos como a neve, tão limpos como a neve. Então, nós temos condição de ficar assim, a partir dessa nossa oração. Então, agora vamos falar com o nosso Deus, para que possamos, então, ficar assim, alvos como a neve. Depois de algum tempo, quem sentir o desejo pode ficar de pé, tá? E pode quebrar o silêncio fazendo oração de confissão ao nosso Deus. Somos falhos, fazemos tantas coisas que entristecem a Ti, entristecem também às vezes ao nosso irmão. O Senhor esteja nos perdoando, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso, perdoar os nossos pecados. Só o Senhor pode lavar, mudar as nossas atitudes. Eu sei que nós às vezes até tentamos, mas pelo Teu Santo Espírito o Senhor pode nos alcançar, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Que o Senhor esteja nesse dia, Senhor, restaurando, dando alegria aos nossos
disposição de te louvar, de aprender a tua palavra. Eu clamo isso, Senhor, em nome de Jesus. E nos dê também sabedoria, porque o Senhor pode dar, o Senhor prometeu, se quiséssemos sabedoria, era só pedir. Nós estamos pedindo que o Senhor nos dê sabedoria ao lidar com os nossos irmãos, ao lidar com os nossos familiares, e nós clamamos isso a Ti, para que sejamos mais sábios na nossa vida. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé novamente, igreja? É um privilégio, né? Ter os pecados diante de nós para podermos confessar. Então vamos adorar ao nosso Deus que nos purifica de todo pecado e que nos deixa apto a adorá-lo. Vamos adorar ao Senhor cantando o hino de número 110. É o 110A. Em Jesus confiar. Um minutinho, tá, irmãos? Que ele já vai colocar lá aqui esse hino. Tem dois, né? Às vezes a gente confunde. Então vamos cantar? De pé, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo 47. Nós vamos fazer essa leitura todos juntos a uma só voz. Salmo 47. Deus, o Rei da Glória. Leamos. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés
cânticos espirituais. Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos louvar e adorar ao Deus de toda a glória, ao nosso Deus. Como Rei da sua vida, como Senhor da sua vida. Hoje é tempo de louvar a Deus. Louvar
louvamos, adoramos o Senhor e queremos, Senhor Deus, fazer o que essa canção nos diz. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos adorar o teu santo nome e desejamos que a nossa vida, o Senhor nos ajude para que a nossa vida seja sempre uma vida de louvor e adoração, Senhor. Pai, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou da ira, o Senhor nos livrou e nos perdoou dos nossos pecados. E hoje nós podemos estar aqui como igreja do Senhor, adorando, engrandecendo o teu santo nome. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Gostaria de compartilhar com você, nesse primeiro momento, o texto do profeta Naum, capítulo 1. Versículos 1, 2 e 3. Nesse primeiro momento, o livro do profeta Naum, um profeta menor, fica ali depois de Miqueias, depois de Jonas, depois de Miqueias. Se você tiver dificuldade, olha ali no índice da sua Bíblia, você vai achar ali o profeta Naum, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Eu vou pedir para que você leia junto comigo, Naum. Todos acharam amém? Amém? Amém. Vamos ler todos juntos? Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Amém. Amados, essa semana eu fui muito edificado pela ira de Deus. Que estranho, né? Essa semana eu fui muito edificado pelo assunto, pelo tema da ira de Deus. Essa semana, lendo alguns textos, eu me lembrei que muitas vezes nós, como igreja, nos esquecemos que Deus é um Deus irado contra o pecado. Muitas vezes nós só temos aquela ideia do Deus amoroso, do Deus bondoso, do Deus que nos dá algumas coisas, do Deus que nos abençoa, mas nós esquecemos também que dentro do caráter de Deus, dentro dos seus atributos, está presente o zelo, a justiça e a ira de Deus. Mas pastor, por que o senhor está falando que o senhor foi edificado com esse assunto a respeito da ira de Deus? É porque é impossível nós nos lembrarmos e falarmos da boa notícia do Evangelho, né, pastor? Sem nos lembrarmos da ira de Deus. Essa semana, você que participou do grupo familiar, teve até alguns irmãos que falaram assim: rapaz, hoje o negócio está brabo, hein? Porque o grupo familiar, o tema do estudo que o pastor Eudemar fez no grupo familiar durante desta semana, foi a respeito da condição do ser humano diante de Deus, da condição do ser humano diante da ira de Deus e de quem somos nós diante de Deus. E quando você chega a essa conclusão da palavra de Deus, de quem é realmente você, de quem nós somos, nós vamos assim nos encolhendo. Por quê? Porque nós reconhecemos que nós não somos tudo aquilo que pensamos que somos. Essa é a grande verdade. Às vezes nós vemos algumas atitudes na televisão, alguns crimes, e somos muito rápidos a dizer: aquele ali que fez aquilo, aquele estuprador, aquele que... Por exemplo, um assunto que foi muito divulgado essa semana, de um casal que matava pessoas e pegava a carne das pessoas e fazia salgadinhos para vender, né? Lá na cidade de Garanhuns. Garanhuns ficou famoso essa semana por essa atrocidade. E muitas vezes nós olhamos
para essas atrocidades, nós falamos assim, esse daí, muitas vezes nós temos a conclusão, esse não tem perdão, esse daí vai para o inferno, esse já está julgado, né? E nós esquecemos que nós também somos pecadores e somos alvos da ira de Deus. E se tem algo que nos livra da ira de Deus é a pessoa de Cristo, Jesus Cristo, pelos seus méritos e a cruz de Cristo. Nós não merecemos nada, nós somos alvos da ira de Deus, mas Deus, pelo seu imenso amor, pela sua misericórdia, de uma forma que nós jamais vamos entender o porquê, quais são os critérios, mas Deus escolheu um povo para si e livrou da ira em Cristo Jesus. Eu vou ler apenas alguns textos aqui que muito me edificaram a respeito desse tema. Primeiro, no estudo que nós tivemos no grupo familiar, onde está escrito assim: o homem não convertido é filho da ira de Deus, por causa de sua desobediência, e está condenado. Ele está sobre a ira de Deus. Sei que não gostamos dessa palavra do pastor, sei que não gostamos de tratar desse assunto, ele é duro e difícil, mas não podemos enganar o homem. Essa é a sua situação sem Cristo. Esta ira de Deus não é temporária, mas eterna. Todo ser humano, todo homem, sob a ira de Deus, é entregue a si mesmo, vive fazendo sua própria vontade e satisfazendo a si mesmo. Essa é a condição do ser humano, alvo da ira de Deus. E eu me deparei aqui com um texto muito impressionante, muito contundente, do John MacArthur, que alguns dos meninos aí colocaram durante essa semana no Facebook, né? Uma frase aqui, um texto do John MacArthur. John MacArthur diz o seguinte: você sabia que Deus não tem um plano maravilhoso para a sua vida? A menos que você considere o tormento eterno como um plano maravilhoso. John MacArthur aqui está dizendo que o plano de Deus, para o homem, para o ser humano pecador, para o ser humano manchado pelo pecado em Adão, é o inferno, é o tormento eterno. Então ele diz, você sabia, normalmente quando nós vamos pregar o evangelho, nós falamos assim, você sabia que Deus tem um plano maravilhoso para você? John MacArthur, ele diz que a gente tem que começar pelo contrário. Ele diz o seguinte, você sabia que Deus não tem um plano maravilhoso para a sua vida, a menos que você considere o tormento eterno como um plano maravilhoso? Ele tem um plano horrível para aqueles que não conhecem a Cristo. Foi muito ousado aqui, né, nessa frase, extremamente ousado. É a verdade da palavra de Deus, nós que nos esquecemos às vezes. Quando compartilhamos o evangelho com as pessoas, talvez devíamos dizer-lhes, você sabia que Deus ama você e tem um plano horrível para a sua vida? O John MacArthur está sendo irônico aqui, né? Você sabia que Deus ama você e tem um plano horrível para a sua vida? Temos de abordar, queridos, o problema do pecado. Um Deus santo, bom e puro não pode tolerar o mal. É que às vezes nós temos vergonha de falar que Deus é um Deus irado contra o pecado. É isso que John MacArthur está dizendo aqui. E que o plano da salvação, ele começa falando a respeito da ira de Deus contra todo ser humano. Isso está na Bíblia. Abra lá em Romanos capítulo 1. Abra lá no texto de Romanos, o capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo ele faz aqui um relato a respeito da ira de Deus sobre os homens. Versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Depois no versículo 21, coloque os seus olhos ali sobre o versículo 21, diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, essa é a realidade do ser humano. Nós, sem Cristo, somos assim, exatamente dessa forma. Nos afastamos de Deus. E o pior é que aqueles que praticam essas coisas, aqueles que estão nessa situação, sem conhecer a Cristo, eles sabem muito bem que estão nessa situação, e sabem muito bem qual é o resultado das suas atitudes. Veja lá no versículo 28, de 28 a 32. Diz assim, no mesmo Romanos 1, versículo 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora o versículo 32, preste bastante atenção. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, o ser humano, ele está perdido e ele sabe que está perdido. Ele tem consciência de que aquilo que ele faz desagrada a Deus e que o seu destino está selado. Muitas vezes nós perguntamos assim: ué, mas Deus não vai fazer nada com relação a isso, tanta atrocidade, tanta coisa ruim. Irmãos, a ira de Deus já está sobre o ser humano. E o destino de todo ser humano, sem Cristo, seria o lago de fogo e enxofre. A diferença é que Deus, pela sua infinita misericórdia, por motivos que nós não conhecemos, de alguma forma olhou para mim e para você e nos escolheu para si e nos salvou. Essa é a grande verdade do Evangelho. Nós não podemos, no momento em que estivermos pregando as boas novas, esquecemos da verdade da ira de Deus, da realidade da ira de Deus. Diante disso, eu gostaria de finalizar dizendo 3 coisas para vocês aqui. Primeiramente, dizendo para a igreja: sejamos humildes diante dessa verdade. Primeira coisa, seja humilde. Não se ache melhor do que ninguém. Você que é salvo, você que hoje está na igreja, você que tem andado com Cristo, jamais se ensoberbeça dessa sua situação. E jamais olhe para as pessoas de cima para baixo com um olhar altivo. Por quê? Porque se não fosse por Cristo, nós estaríamos condenados à ira de Deus. Assim como todo mundo que está condenado, o mundo pecador. Então nós devemos ser humildes e sempre olhar, como o pastor colocou no estudo essa semana, nós devemos ter misericórdia e compaixão daqueles que ainda não chegaram ao conhecimento de Cristo. Essa é a grande verdade. Então seja humilde, tenha compaixão. Jamais diga assim: não, eu sou filho do rei, né, e o resto que se exploda. Não, não é assim, né? E olhando muitas vezes para os pecadores, como se eles fossem uma raça menor, para as pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Não, devemos olhar com humildade, porque nós também já estivemos nessa situação. Segunda coisa, irmãos, Deus é amor, mas Deus também é zeloso, é justiça e é ira. Nos lembrando disso, nós devemos ter muito cuidado como nós tratamos as coisas de Deus. Nós devemos ter muito zelo com as coisas de Deus. Nós devemos zelar com a nossa vida diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, e aquele que planta, ele vai ceifar aquilo que ele plantou. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, com a maneira que nós tratamos a igreja de Cristo. Nós devemos ter muito cuidado, porque Deus, Ele também é zeloso. O seu zelo e a sua justiça também manifestam a sua glória. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Em terceiro lugar,
Descanse nessa verdade de que, por causa de Cristo, você é livre da ira de Deus. Que Deus, em Cristo, nos salvou da sua ira. Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não se esqueça de que aquilo que Deus fez está feito, e que o sangue de Jesus nos salvou dos nossos pecados. E crente não perde a salvação, viu? Uma vez salvos da ira, sempre salvos da ira. Não viva amargurado e com medo de que Deus abandone você, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Apesar de nós termos a verdade da realidade da ira de Deus, e nós devemos incluir isso na pregação do Evangelho, nós devemos lembrar que Deus, por causa do seu imenso amor, nos salvou. Então nós devemos fazer aquilo que o presbítero Raul falou ontem à noite aqui para os jovens. Devemos nos encostar em Cristo e descansar em Cristo nessa verdade maravilhosa do amor de Deus. Porém, sem esquecermos que Deus também é um Deus zeloso, é justo e está irado. Quando você for pregar o Evangelho, não se esqueça de falar a respeito da situação do ser humano diante de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós gostaríamos de conhecer quem está nos visitando essa manhã. Alguém nos visita pela primeira vez? Levante a mão assim. Alguém ali atrás. Fique de pé, por favor. Obrigado. Qual o seu nome? Lucas? Douglas. Obrigado. Seja bem-vindo no nosso meio. Vamos cumprimentá-los aí, os irmãos que estão ao lado. Mais alguém? Não? Eu gostaria de convidar para que estivesse vindo aqui à frente os nossos aniversariantes da semana, se alguém estiver presente. A Vanderleia Maria, Maria Aparecida, Adalberto, Cleide, Fabiane, Morgana, Leilane e a Maria Júlia. Mais ninguém, né? Lembremos de estar visitando por eles, de estarmos orando pelos nossos aniversariantes, tá, igreja, durante essa semana. Gostaria de chamar a Sônia para que viesse orar pela Cida, pelo aniversário dela, e pelos outros também, e pelo nosso visitante ali, o Douglas. Oremos, irmãos. Obrigado, Deus, pelo mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, Deus. Agradecemos pelo privilégio de estar mais uma vez na Tua casa de oração, para Te louvar e exaltar o Seu santo e bendito nome, que é o único merecedor da nossa adoração e da nossa glória, Pai. Obrigado, Deus, pela vida da Cida. Continua abençoando sua serva, Pai. Obrigado por mais um ano que o Senhor deste a ela de vida. Que o Senhor continue abençoando sua vida, os seus familiares, todos que completaram anos nesta semana, que o Senhor esteja visitando os seus lares, dando saúde, dando paz. Também que eles possam estar debaixo dos teus cuidados, da tua graça, a cada dia, Pai. Que eles nunca percam a fé, a esperança em Ti, mas que o Senhor as renove a cada dia, Pai. Visitando a cada um. Também aqueles que não puderem estar aqui, que o Senhor esteja com cada um, Pai. Nós sabemos que há dificuldade, mas o Senhor é um Deus que pode muito mais do que pedimos e pensamos, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Agradecemos pelas essas vidas, agradecemos, Pai, pela vida dos pastores da igreja. Obrigado, Deus, por tudo. Fica conosco neste dia, guarda-nos de todo mal. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que oramos agradecidos. Amém. Nós temos bastante avisos aí. Eu não sei se o pastor vai querer falar alguma coisa daqui a pouquinho. Então, daqui a pouco ele vai estar passando para a igreja algumas coisas que ele precisa lembrar à igreja. E eu gostaria só de lembrar para a mocidade, para quem está em casa que não veio, hoje é dia do Biblião, né? Lá na sala da mocidade. Então, hoje eles vão ter uma
uma festa bacana lá na sala deles. E isso também vai acontecer em outras salas. A gente vai fazer isso devagar, né? Então, domingo vai ter lá, hoje vai ter o Biblião, e aí no outro mês nós vamos visitar outra sala com essa mesma gincana. Para quem está lendo a Bíblia aí, né, cumprindo o currículo que a gente colocou aí para ser lido semanalmente, eu quero dizer para vocês que a partir do domingo que vem nós vamos ter um momento especial aqui na escola dominical. Ao final de cada período desse aqui, nós vamos estar lançando 3 perguntas sobre a leitura da semana. Não vamos dizer o capítulo, porque lá já estão os capítulos da semana. Dentro dos capítulos da semana, a gente vai estar jogando 3 perguntas rapidinho, para a gente, né, ver como é que está indo isso daí. Outra coisa, só um lembrete. Nós temos 2 canais interessantes aqui na nossa igreja, que é o site e nós temos o Face, que está informando sobre as nossas programações. Ontem algumas pessoas me ligaram porque choveu, queria saber se tinha programação, e às vezes a gente não vê o celular tocando na hora do almoço, então a gente está tentando sempre colocar lá as nossas atividades semanais. Então, se você tiver alguma dúvida, consulte. Se não tiver lá, aí pode ligar que a gente, se tiver a resposta, vai estar passando para vocês. O pastor vai estar dando os avisos dele, depois nós vamos para as nossas salas. Meus irmãos, bom dia a todos. Hoje pela manhã nós estaríamos num campo missionário da Missão Caiuá, lá em Porto Lindo, mas a chuva ontem nos impediu de fazer a viagem. Então, estamos aqui firmes para os nossos trabalhos do dia. Eu quero lembrar a igreja que hoje à noite nós vamos ter o culto do Exército Brasileiro. Lembrando que dia 19 foi o dia do Exército. E a igreja hoje à noite vai estar recebendo aqui os oficiais do Exército. A banda de música também vai estar participando dos nossos hinos aí congregacionais hoje à noite. Vai estar tocando aqui. E vamos ter então um momento assim de agradecer a Deus pela vida desses oficiais e de suas famílias. Então, quero pedir aos irmãos que cheguem mais cedo na igreja, tomem seus lugares e, se for necessário, oferecer o seu lugar para uma visita, faça isso com carinho, com amor, tá? Atenda a nossa junta diaconal nesses quesitos, eles são importantes. Observem esta encarte aqui dentro do boletim, que nós estamos aí com a lista já dos candidatos que foram examinados pelo conselho, para no próximo domingo estarmos fazendo aqui o batismo e a profissão de fé deles. E alguns que já passou pela classe, não pôde comparecer no exame do conselho, deve nos procurar após a escola dominical, para estarmos marcando durante a semana este exame, para no domingo que vem você estar incluído aqui nesta lista dos que serão recebidos pelo conselho. No próximo fim de semana, nós vamos ter aqui, já estamos divulgando há alguns dias, aquele seminário da Sociedade Bíblica do Brasil, sobre ciências bíblicas. É um seminário muito bom, que é dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, e ele vai estar acontecendo aqui no seminário Ana Olima. Então, os irmãos quiserem fazer esse seminário, ele é interessante para o leitor da Bíblia, para você que é estudioso da palavra de Deus, das Escrituras. É importante para a sua vida esse seminário. As inscrições poderão ser feitas aqui mesmo na secretaria da igreja, ou então, de último caso, você faz no dia lá, mas eles estão pedindo para fazer com antecedência, tá bom? E nós estamos chegando aí, aproximando do nosso seminário de escatologia, no dia 4, 5 e 6, com o reverendo Augusto Nicodemos. Daqui a 15 dias, nós estaremos reunidos aqui em igreja, participando desse seminário de escatologia. Estamos pedindo aos irmãos para fazer as inscrições ali, após os nossos cultos, escola dominical. Não tem custo, não tem despesa, mas é para o controle da igreja, porque nós queremos preparar toda a estrutura deste seminário com todo carinho, como preparamos a do Jaime Kemp, que foi muito bom, e a equipe depois fez toda uma avaliação, e foi assim um trabalho que desenvolveu muito bem, dado a este preparo.
E nós precisamos de aprender a fazer isso, que às vezes a gente fala, vai ter o seminário, tem que fazer a inscrição, e deixa tudo para a última hora. Antecipe essas inscrições, que isso nos ajuda, tá bom? E ainda quero destacar aqui o seguinte, irmãos, a nossa escola dominical, ela está assim, a cada dia se fortalecendo para melhor atendermos as nossas famílias, as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Inclusive, nós estaremos indo para o congresso, né, Cláudio, agora em junho, sobre educação cristã, escola dominical, e estamos assim procurando melhorar a cada dia nossa estrutura de ensino da igreja nesse aspecto da escola dominical. E está começando aí também uma nova classe dos primeiros passos. Essa classe é oportunidade para você que está na igreja, ainda não fez a sua pública profissão de fé, para os nossos adolescentes que já estão na fase aí da adolescência, está chegando aquele momento de fazer a profissão de fé. Essa classe de primeiros passos, ela é importante para a sua vida, para a sua preparação, e como ela mesma já disse, são os primeiros passos que você precisa de dar do conhecimento das doutrinas fundamentais da fé cristã. Então procure aí o reverendo Edward, presbítero Raul, e se inscreva na classe dos primeiros passos. E o mais, dê o máximo de si na classe onde você já está matriculado e já está participando, tá bom? Deus abençoe muito a vida dos irmãos neste projeto maravilhoso aí. Vamos voltar aqui a palavra. Antes, deixa eu apresentar aqui o reverendo Marcos, por favor, reverendo, se coloque de pé. Eu não sei se todos já conhecem, o reverendo Marcos Martins, é lá do Rio de Janeiro, noivo da Adriana, né? E nós o recebemos com alegria aqui na casa do Senhor nesta manhã. Já vamos para a classe? Então vamos para a classe, cada um para a sua classe.
Oi, bom dia. Oi, tá bom. Irmãos, o nosso professor hoje era o Renê aqui, né? E ele veio cá e falou, não, pastor, você dá aula, porque eu dou aula para 2 pastores. Para que ter medo da Renê, pastor? Nós também queremos aprender, né? Mas então ele pediu que assumisse aqui a aula. Ele falou assim, eu suspeitei mesmo que o senhor não ia viajar ontem, porque choveu muito aqui ontem. E lá em Porto Lindo, tem uns pântanos, né? E difícil de chegar lá, são 12 quilômetros de estrada de chão. E conversando com o pastor Gervásio, ele falou, não, pastor, melhor você não arriscar não, viu? E quem vê esse dia bonito hoje, fala assim, não, né? Choveu nada aqui ontem, né? E choveu o dia todo, que os irmãos estão lembrados. Mas, então, eu vou assumir aqui o lugar do Renê. Vocês olham para mim e ficam lembrando do Renê, tá bom? Que hoje a classe aqui era dele. Tito, capítulo 2, os versos 11 a 14. E eu quero lembrar os irmãos, nós estamos chegando no final dessa série, do primeiro volume aqui, a primeira parte, sobre os ensinos referentes à salvação. A salvação, toda a história bíblica, né? Está em torno desta palavra. Interessante o conceito de salvação, acho que eu não falei isso aqui na classe ainda, nem lembro se o Renê falou, o conceito bíblico de salvação. No Antigo Testamento, o conceito de salvação era extremamente ligado a livramento. Livramento. O conceito de salvação se limitava ao conceito de livramento. Por exemplo, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, que estava saindo do Egito na direção da terra de Canaã, logo eles se depararam com o mar. Lembram daquele episódio do mar? Então, de repente, a situação deles era extremamente complicada, porque atrás, Noé, vinha o exército de Faraó, furioso ao extremo. Na frente, o mar, impossível eles atravessarem. Cercado de montanhas de todos os lados. E lembrando que não era uma fuga igual você precisar de sair correndo aqui da escola dominical agora, né? Aliás, é até uma orientação, né? Porque o corpo de bombeiros sempre vem, faz vistoria lá, tá vendo? O extintor. Se algum dia pegar fogo na igreja, por onde você sai correndo? Se você estiver aqui na escola dominical, né? Se pegar um fogo aí, labaredas, tá? As portas de emergência, todo dia não tem que a aeromoça, né? Ficar aqui na frente, mostrando as portas de emergência. Então tem que sair de fuga. Mas lá não dava para eles saírem assim. Como vai sair de fuga tocando uma vaca de leite de bezerro novo, né? Como vai fugir de Faraó com aquelas crianças? A Bíblia diz que eles foram a passos de crianças, né? Aquela multidão de pessoas, só homens, eram 600 mil. Então, agora contando aí mulheres, crianças, milhões, né? Então, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés bater o cajado na água, a água abriu, o povo atravessou. E lá do outro lado, lembra da irmã de Moisés, Miriam? Ela parou e cantou, agradecendo a Deus o livramento. Então, o conceito de salvação era este, extremamente ligado a algum livramento de Deus. Deus nos salvou. Era assim, Deus nos livrou das garras de Faraó. Era um conceito limitado. O conceito de salvação no Novo Testamento, ele agora ganha essa dimensão da graça de Deus, da obra de Jesus Cristo e da salvação numa dimensão eterna, numa dimensão de eternidade. Tanto que quando nós falamos de salvação hoje, ninguém pensa em livramento. Deus me salvou, me deu um livramento lá, eu quase morri no acidente de carro. Você logo pensa em que Deus te livrou do acidente do carro. Mas quando fala em salvação, o conceito para nós é outro. Mas é importante nós sabermos isso. Nós estamos encerrando esta lição, estamos no penúltimo estudo, estamos estudando a ordem dos salutes, lembra? A ordem da salvação, aqueles ensinamentos da palavra de Deus relacionados à salvação da nossa vida.
E hoje nós vamos ver um aspecto importante da salvação, que é a santificação. Quem sabe falar aqui o que é a santificação? Mas fala um de cada vez, que tem visitante, atrapalha o entender, né? É um processo que nos acompanha a vida toda. É dia, né? Tem o Einstein, né? Tem o dom do resumo, né? Então, é um processo que nos acompanha a vida toda. Tem algum acréscimo a fazer? Hein? Então, todo mundo está usando um termozinho aí, importante para o nosso estudo aqui, processo. Porque na aula passada sobre a justificação, vocês devem ter visto lá um outro termozinho, um ato. Qual a diferença de um ato para um processo? Aluno de escola dominical tem que aprender a pensar, né? Uma vez um pastor lá em Minas estava fazendo a reunião do conselho e uns assuntos meio truncados, um presbítero falou: pastor, me dá licença, eu vou embora. Falei: mas vai embora por quê? Não terminou a reunião? Ele falou: não, que eu já estou com a minha cabeça ardendo de tanto pensar, né? Eu estou com a minha cabeça até ardendo aqui de tanto pensar. E aluno de escola dominical tem que pensar, né? Nós estamos aqui para pensar. E crer é também pensar, senão a mente fica preguiçosa, não é isso? Então, a diferença de ato para processo. A justificação é ato, a santificação é processo. Nós temos que entender isso, não é? Faz parte de discussão de escola dominical. O que é um ato? Um ato acontece uma única vez, ali, né? É um ato, acontece, não acontece mais. E processo? Ao longo do tempo. Processo é aquilo que vai acontecendo paulatinamente, né? Devagar, vai sendo tratado dia a dia. Então, nós estamos neste processo da santificação. Provavelmente, a aluna que nós temos aqui mais idosa da nossa classe, em todos os aspectos, tanto de matrícula aqui da escola dominical, quanto de vida, é a dona Nair Salles. Dona Nair Salles está com 95, né, dona Nair? Ela tem até essa cara de 15, mas está com 95, né? A dona Nair. O processo da santificação na vida da dona Nair já completou, ou vocês acham que ainda está assim, incompleto? Hein? Vocês estão chamando a irmã de pecadora e de imperfeita, é isso? Estão acusando a dona Nair de imperfeita, pecadora, alguma coisa assim? Não, né? Claro que não. O processo da santificação nos acompanha a vida toda, da conversão até a morte, quando somos então glorificados. Vamos ler Tito 2, de 11 a 15. Vamos ler de forma assim, conjunta, todos juntos, vamos lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. E ficou uma leitura meio fraquinha, viu? Achei. Mas tá bom. Nós estamos em processo, né? Então vamos lá. Santificação é a lição de número 12 aí da sua revista da escola dominical. Diz aqui que é um processo tão importante e é um assunto tão importante da nossa salvação como todos os outros.
como a regeneração, como o novo nascimento, como a conversão, não é? Quais foram os outros ali que nós vimos? A fé, o arrependimento. É tão importante quanto os outros. Porque alguém fala assim para você: pastor, como eu sei se eu sou um salvo? Eu sei se você é um salvo, se você anda em santificação. É assim. Então é um processo. Um depende do outro. Um é consequência do outro. Não tem um sem o outro. Eu sou um salvo, mas eu não me preocupo com esse negócio de santificação, não. Então, ficou prejudicado, né, Paulinho? Então, é um processo. E este processo nos acompanha a vida toda. Mas nós precisamos aprender algumas coisas, algumas lições muito importantes aqui. É obra de Deus ou é obra de homem esse processo? É uma obra de Deus ou é uma obra do homem? Deus trabalha sozinho nesse processo ou o homem participa dele? Tudo isso é importante a gente saber. Porque o equilíbrio das Escrituras, irmãos, é que nos dá este entendimento das coisas que nós precisamos de entender a respeito destes assuntos que diz respeito à nossa vida cristã e que diz respeito a nosso crescimento espiritual. Aí cabe aqui uma consideração. Por que algumas pessoas se convertem e rapidinho amadurecem na vida cristã e cresce espiritualmente, né? Amadurece, desenvolve a sua salvação, que é um termo bíblico, e ele amadurece tão rápido na vida cristã, e outros passam a vida inteira nos bancos da igreja e não amadurecem? Você já parou para pensar nisso? Eu tenho brincado aqui na igreja com um tema assim: tem pessoas que apodrecem, mas não amadurecem. Vocês já viram isso? Apodrecem, mas não amadurecem. Por que uns amadurecem tão rápido? Desenvolvem tão rápido? Parece que converteu ontem e hoje já tem assim aquele discernimento das coisas de Deus, aquele crescimento espiritual tão visível. E outros passam anos a fios no banco da igreja, ouvindo, observadores do processo, e não tem esse crescimento. 2 aspectos você tem que considerar nisso. Primeiro, que cada um de nós é um pouco diferente do outro. O processo para uns é mais rápido, para outros é mais lento. Isso é natural, é próprio de cada um de nós em várias áreas da vida e também nesta. E o outro, é claro que está ligado a esta questão relacionada à santificação e especialmente usar os meios que a palavra de Deus nos oferece para o nosso crescimento espiritual. O primeiro aspecto deste estudo diz assim: natureza, autor e os meios da santificação. Agora eu vou mudar aqui, eu vou perguntar para os alunos: qual que é a natureza? Natureza significa o seguinte: de onde ela vem? De quem é a natureza da santificação? Qual a natureza dela? Humana ou divina? Vou dar aqui umas dicas, né? A natureza da santificação divina, é isso mesmo? Está na lição aí, vocês já acharam? É divina, não é, Noel? Aqui está dizendo assim: é por natureza uma obra sobrenatural de Deus no coração do pecador. Então, a priori, olhando deste prisma, é claro que é de natureza divina, porque é uma obra do Espírito Santo no coração do homem. Quando nós lemos Efésios 2:1, está lá: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a mesma graça que nos salva em Cristo, é isso que Paulo está dizendo ali. Portanto, a graça de Deus se manifestou primeiramente de forma salvadora. É o que está no texto. A graça de Deus se manifestou o primeiro contato da graça de Deus com a sua vida foi no aspecto da salvação. Então ela se manifestou salvadora primeiramente. E depois ela vai agora se manifestar de forma santificadora. Então, por natureza, é uma obra, Eliane, divina, sobrenatural.
É por isso que Jesus diz que ela é do céu, né? Ela vem do céu sobre a nossa vida. É uma obra sobrenatural. Então, por natureza, esta obra é divina. Ela é sobrenatural. Não quer dizer que você não tem responsabilidade nela. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas, a princípio, ela é uma obra sobrenatural. Então, o caráter da santificação é que ela é uma obra sobrenatural, uma obra do Espírito Santo no coração do homem. Porque Jesus disse que o Espírito Santo ele viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é esta obra de convencimento. Deixa eu até te dizer uma coisa aqui. Você pode cometer algum pecado e dizer assim, olha, pequei. O que você não pode fazer é dizer assim, o Espírito não me avisou. Porque lá na consciência, antes de cometermos qualquer coisa que desagrada a Deus, o Espírito de Deus nos alerta lá na consciência. É como uma lâmpada que pisca assim, lá na nossa consciência, nos alertando. Não faça isso. Você pode até fazer, mas não pode dizer que não foi alertado. Então, esse convencimento, esta obra, a natureza dela é divina. Porque se depender de um homem morto nos seus pecados, como que ele vai santificar a sua vida? Irmãos, querer que um homem ímpio santifique a sua vida, é como você chegar no velório e querer que o defunto vá caminhando para o cemitério. Fala assim, vai andando para o cemitério, seu folgado, né? E vou ter que te levar carregado, né, Noel? Já pensou? Chega para o defunto e fala assim, vai andando, todo mundo aqui vai andando, por que só você quer ir carregado? Né? Querer que um ímpio tenha esta santificação na sua vida, é querer que um defunto vá andando para o cemitério. Então, é uma obra sobrenatural, porque o homem morto nos seus delitos e pecados não tem condição em si mesmo de realizá-la, correto? Então, aqui nós vamos ver o seguinte, esta obra, ao mesmo tempo que ela é sobrenatural, ela tem também a participação nossa, usando os meios de graça que Deus nos colocou. Então, olha aí na lição, não tem essa ideia de você ajudar a Deus. Não, eu vou dar uma mãozinha para Deus aqui, na minha santificação. Não, não é nesse aspecto. Eu vou dar uma ajudinha para Deus aqui, porque a gente vê muito hino cantado assim, muitas pregações, né, reverendo, falando isso. Você tem que dar uma ajudinha para Deus. Dá uma ideia que Deus é um coitadinho mesmo, né? Aquela ideia a Ultimato escreveu um artigo chamado Tirem o crucificado da cruz. Aquela ideia de, em vez de Jesus estar olhando para nós com compaixão, nós é que ficamos olhando para Ele com compaixão naquele crucifixo, né? Então, tire o crucificado da cruz. Na verdade, é Ele que olha para nós com essa compaixão. Não é nós para Ele, não. Inverteu, né, a coisa. Então, o aspecto aqui da santificação não é você dar uma ajudinha para Deus. Presta atenção nisso. Porque senão você sabe assim, não, o pastor ensinou lá na escola dominical que no processo da santificação a gente dá uma ajudinha para Deus. Se você sair com essa ideia aí, você não fala que fui eu que dei a aula, não. Fala que foi o Renê, tá bom? Senão vocês me complicam a minha vida. Viu? Se você sair com essa ideia aí, fala que foi outro, né? Ou então o Adalto, né? É melhor falar que foi o Adalto, né, Renê? Mas aqui diz o seguinte, trata-se de glorificar a Deus com o seu comportamento diário. Então o seu comportamento diário não é no sentido de dar uma ajudinha para Deus na santificação, é no sentido de glorificar a Deus. Então nós vamos ver aqui alguns meios da qual a santificação trabalha, os meios que Deus usa para esse processo nosso da santificação. Primeiro, perfeito, pode ir. A santificação é porque a gente pode comparar a conversão, que é um ato, né? Isso. A justificação é um ato, com o novo nascimento, né? Você nasceu, ninguém está nascendo. Vai nascendo a vida toda, nasce de uma vez, né? Nasceu, a hora que nasceu. Depois, e tem muitas comparações disso aí, a santificação é o nosso crescimento, né?
inteligente. Muito bom, Eliane. É isso mesmo, o nascimento é um ato, mas o crescimento demora, né? E olha que vai tempo, né? Então aqui tem duas partes. A santificação ela se divide em duas partes. Uma parte é a mortificação e a outra parte é o quê? Hein? Uma é a mortificação da nossa carne, nós vamos ver isso aqui agora. E a outra é qual? Vivificação. É aquilo que a Bíblia fala assim: despir do velho homem e revestir do novo homem, né? E essa linguagem é muito interessante, você vê, despir do velho homem e se revestir do novo homem. Então, ilustrando, você chega em casa do seu serviço com a roupa suja, você vai despir daquela roupa suja, mas não vai ficar andando sem roupa, né? Agora você tem que se vestir de uma roupa limpa, né? Tirou uma roupa suja, não quer dizer agora que você vai andar sem roupa. Você vai vestir de uma roupa limpa. Então, o primeiro aspecto da santificação é aquilo que nós chamamos de mortificação. Mortificação de quê? Então, nós estamos chamando os irmãos. Então, Jesus não nos deu vida, Ele nos deu morte, mortificação. É isto? Que tipo de mortificação é essa? Está aí no estudo, né? Está fácil aí. Que tipo de mortificação? Estava morto, né? Mortificação. Falando nisso, o Abidon está ali. O Abidon está indo para Garanhuns essa semana. Cuidado, não come coxinha lá não, viu? Você viu na televisão essa semana, o reverendo Edo citou aqui, né? Não come. A minha preocupação foi que o Domingos e a Soninha tiveram lá esses dias e comeram essas coxinhas lá, viu? Fala as coisas que eles ficam bravos, viu? Vocês vão com jeito. Mortificação. Como que é esse processo, irmãos? Nós vimos que por um lado é a mortificação, por outro é a vivificação. O que seria esse da mortificação? Está aí, ó. A mortificação do velho homem. Como que é isso? A mortificação, não pecar mais. Mas assim, se você olhar aí no seu estudo, aí no seu roteiro, ó, você vai ver que tem aí algumas orientações. Essa mortificação, ela diz respeito à nossa velha natureza. Quando fala velho homem, é uma expressão da velha natureza. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Efésios, ele escreve assim: aquele que mentia, não minta mais. É uma mortificação. Como é difícil você deixar velhos hábitos. Na verdade, o despir do velho homem revestido do novo homem se diz respeito a hábitos. Você vai abandonar alguns velhos hábitos, por sinal pecaminosos, mas que satisfazia muito bem a sua carne. Quer ver um hábito que todos nós temos uma dificuldade de abandonar na nossa vida e de mortificar na nossa natureza? O hábito da língua, da maledicência. É um hábito terrível de abandonar. Primeiro que todo mundo aí tem língua. E segundo que todo mundo aí tem dificuldade de pôr freio na língua. Vocês sabem disso, não é? O bichinho venenoso é a tal da língua. Pequenininho, mas venenoso. Uma vez uma mulher morreu, foi comer uma folha de couve, morreu envenenada. Ela mordeu na língua. Não é a folha de couve que envenenou a mulher, não. Foi a língua. Então, o que acontece? É difícil mortificar a nossa natureza. É difícil mortificar, abandonar certos hábitos. Pastor, eu faço isso por hábito. Então, quer dizer, já está tão arraigado no pensamento. E tem uns ditados aí que até nos ajuda. O uso do cachimbo deixa a boca torta. Você já viu esse ditado? Né? A pessoa fala palavrão, às vezes nem percebe. Isso já tem um hábito que fala. Hábito. A mortificação da nossa natureza implica em abandono destes hábitos, que são hábitos às vezes até pecaminosos. E o autor aqui coloca o seguinte:
o velho homem deve ser mortificado, a natureza dominada pelo pecado, dominado pela sua própria carne, de satisfazer. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, fala que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, andando segundo a nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como é difícil esse processo de mortificação, ter que deixar alguns hábitos, porque hábitos, o despir do velho homem e revestir do novo homem, é deixar alguns hábitos e tomar outros hábitos. Por exemplo, o hábito de vir à escola dominical é um hábito saudável da vida cristã. Ah, pastor, mas a gente não pode ir na igreja por hábito, né? Como diz, mecanizado, mas é um hábito bom. Você há de convir que é um hábito muito melhor do que quando alguns aqui tinham o hábito de ir para o boteco. Não é? Você tem que trocar o hábito do boteco pelo hábito da escola dominical. Não é um despir do velho homem e um revestir do novo homem? Tinha o hábito de ficar dormindo, agora vai ter que ter o hábito de levantar, trocar de roupa e vir, não é? Então, estas coisas, a mortificação é exatamente esta remoção destas coisas da velha natureza. Agora, a nossa lição faz um chamado aqui muito interessante. Professor, não que você quiser interferir aí, você fica à vontade, tá bom? Ela faz uma observação importante. Olha, essa remoção, que é gradativa, vai sendo removido gradativamente, esta remoção só será completa, plena, quando o reino de Deus atingir a sua plenitude. É claro, é por isso que é um processo, é uma militância, que é a igreja militante, que é uma militância, é uma luta, é uma guerra constante, porque o espírito contra a carne contra o espírito, são opostos entre si. Então a mortificação é este abandono daqueles velhos hábitos, daquela velha natureza, daqueles velhos costumes, para se revestir de novos. A vivificação seria então o quê? Se a mortificação é morrer para aquela velha natureza, e a vivificação? É uma vida nova agora em Cristo, adquirir novos hábitos, não é? Adquirir um novo processo. Mas aqui Berkhoff diz assim: o ato de Deus pelo qual a disposição santa da alma é fortalecida. Você estava morto para as coisas de Deus, não queria saber de Deus, das coisas de Deus. Então o Espírito Santo foi lá e te regenerou, te deu uma nova vida, um novo nascimento. Ninguém pode se converter sem a obra do Espírito Santo. Essa semana eu estava lendo um livro do Paul Washer. E ele estava dizendo o seguinte: quando nós vamos falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, nós temos que nos posicionar como Ezequiel, que estava diante de um vale de ossos secos, e dizendo assim: Senhor, acaso pode voltar a ter vidas esses ossos? Eles estão secos, ressecados, pode voltar a ter vida, né? O Senhor sabe, profetiza sobre esses ossos, né? Então veio a palavra do Senhor, mas o Espírito de Deus deu vida aos ossos secos, aos mortos. Então ele diz assim: nós proclamamos a palavra de Deus, mas sabendo que se o Espírito, não é isso, pastor? Se o Espírito não vir e der a vida, não tem vida. A mesma coisa nesse processo da santificação. Se o Espírito de Deus não der a vida aos nossos atos, eles são atos mortos. Quer ver? Abre aí Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Abre aí e leiam. Isto, aquela velha estrutura vai se ruindo e sendo construído no lugar um novo.
É mais ou menos igual a criança trocando de dente, né? Quando o dentinho chega a cair, é porque o outro já está empurrando ele, não é assim? Então, é mais ou menos isto. Aqui diz assim, é um ato simultâneo, não é assim? Primeiro, eu tenho que mortificar a velha natureza, para depois Deus me dar a nova. Não, é simultâneo. À medida que uma vai amortecendo, a outra vai ganhando vida, não é isso? Acharam aí Hebreus 9,14? Leiam. Muito mais, como é que está? Então, obras mortas. Se o Espírito de Deus não der vida a estas obras mortas, ou as nossas obras, mesmo que seja nesse processo de, não, eu quero melhorar minha imagem. A santificação não é coisa assim, eu quero melhorar minha autoimagem, ou eu quero melhorar minha imagem diante dos irmãos. Não é nada disso, né? Isso nós vamos ver que é um aspecto da sociedade. Até um ímpio, ele tem como melhorar a sua vida. Por exemplo, a lei do trânsito melhorou o comportamento de muitos ímpios e crentes no Brasil inteiro, não é verdade? Não quer dizer que é um processo da santificação. Não, eu estou me santificando, agora eu não dirijo mais acima de 140, porque a placa lá diz que só pode 110. Não, isso aí qualquer ímpio faz isso. Então, obras mortas, se o Espírito não der vida, elas se tornam meramente obras mortas. Então, nesse processo, o edifício, que é o exemplo usado aqui da lição, diz o seguinte, então não é simultâneo, eu vou chegar aqui, vou derrubar essa igreja para construir uma nova. Não é nesse aspecto a santificação. A santificação é o seguinte, à medida que aquele edifício velho, da velha natureza, vai se ruindo, ele vai se dissolvendo, vai sendo então construído um edifício novo, a estrutura nova. E esse é o aspecto importante aqui da santificação. Então é um processo simultâneo. A lição aqui vai dizer o seguinte, não se trata de uma melhoria moral, social. Qualquer ímpio pode fazer isto. Mas aqui se trata de uma mudança interna. Porque esta obra, como toda a obra do Espírito Santo no coração do pecador, ela não é para melhorar a sua aparência diante dos homens. É uma obra que vem de dentro para fora, não é uma mudança social. Tem muitas pessoas, por exemplo, que são socialmente educados, são socialmente gentis, mas é só socialmente. Quando cai quer ver uma coisa que tem muito socialmente? Simpatia. A pessoa é socialmente simpático. Mas quando depende de um favor, de uma mão estendida, aquela simpatia social, que era apenas uma máscara, ela cai por terra e aparece as unhas. É igual aquele gatinho mansinho que você tem na sua casa. Mansinho, ó, que fofinho, né? Pega no pé dele. Mas quando o bicho mostra a unha, não é verdade? Então tem umas coisas que são muito assim, socialmente agradáveis. Mas quando mostra a unha, não é? Aí a coisa muda, o humor, né? Muda completamente. Então, dois aspectos aqui da santificação, a mortificação e a vivificação. Mas nós precisamos também lembrar dos meios que Deus nos deixou, aí agora entra a nossa responsabilidade humana. Os meios que Deus estabelece para o nosso crescimento espiritual. Alguns meios. Esses meios são tratados nos nossos símbolos de fé como meios de graça. Meios através do qual Deus quer comunicar a sua graça ao nosso coração. Eu acho tão gostoso, pastor, essa palavra, essa expressão que os nossos símbolos de fé usam, dos meios de graça. Deus é tão misericordioso conosco. E Ele nos trata com as doses homeopáticas que nós conseguimos, o nosso organismo consegue absorver para o crescimento nosso, que Ele usa ali o termo assim, meios de graça. São os meios que Deus utiliza para naquela dosagem certa, Ele comunicando a sua graça no nosso coração
e nós íamos crescendo em santidade. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso não é discurso, não. Isso não é, agora não é o livro do Berkoff, não. Isso aqui é coisa da vida cristã. Isso aqui é coisa do nosso dia a dia com Deus. Um desses meios de graça pelo qual o Espírito Santo santifica o nosso coração, qual que é? Hein? A palavra de Deus. Está aí na sua lição. A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Hein? A Bíblia. Não, tá bom, eu só estou querendo saber. Nós estamos na classe escola dominical, eu preciso saber o que é essa palavra de Deus, não é? Porque esse assunto já foi mais claro, mas está muito confuso. O que é a palavra de Deus? Porque ao mesmo tempo que a gente recebe e fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é o livro da profecia, mas não sei o quê, nós estamos na quarta-feira, isso, né, Dia? Ao mesmo tempo, você encontra alguém ali na esquina tendo uma revelação a seu respeito, você já para ouvir. Então a Bíblia não é a sua única regra de fé e de prática. Durante o período da Idade Média, era a Bíblia mais a tradição. Então, as pessoas foram abandonando a Bíblia e se apegando à tradição. Hoje nós temos pelo menos 3 coisas muito fortes. Eu vou implicar com os outros e com a gente também, tá? Então, além da Bíblia, nós estamos tendo mais o quê? Um movimento de profetismo no Brasil, extremamente. Lá no Rio de Janeiro não está acontecendo isso, mas aqui está demais, viu, pastor? No Rio não está, hein? Com aquele Feliciano lá, não tem jeito, né? Então, o que acontece? Não, pastor, a Bíblia, na igreja fala até bonito, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Mas chega ali na esquina, o Senhor mandou uma palavra para você através de mim aqui. Para escutar, dá atenção, chora, muda o rumo, esquece tudo que aprendeu da palavra de Deus. Então, hoje nós temos 3 problemas. Na época da Idade Média foi a Bíblia mais a tradição. E a tradição enfraqueceu a autoridade das Escrituras. Porque quando Paulo está falando para Tito ali, no finalzinho do versículo 15 do texto que você leu, fala assim, fala essas coisas, né? Fala, como é que é? Exorta, ensina e tal. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Qual que é a autoridade do profeta de Deus? É a autoridade da palavra de Deus. Então, claro que Paulo está se referindo aqui à autoridade das Escrituras, a autoridade da palavra de Deus, que é uma autoridade santificadora na nossa vida. Então, a questão toda é a seguinte: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a autoridade de Deus sobre a nossa vida para a nossa santificação. Mas além da Bíblia hoje nós estamos dando ouvidos a profetismos, que para mim isso é adivinhação, e os adivinhadores vão ficar fora do reino de Deus para quem quer saber. E aliás eu vou te dar um aviso, cuidado debaixo da mão de quem você fica enfiando sua cabeça. Porque lá em Malaquias diz que Deus transforma em maldição a bênção do falso sacerdote. Se ele falar que você vai viver, você vai morrer. Se ele falar que você vai prosperar, você vai quebrar, falir. Então você toma cuidado com isso. E a gente fica às vezes assim tratando o assunto com muito jeitinho, os irmãos não entendem. Então a gente tem que falar mais claro. Então, um lado é a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela é a autoridade santificadora, é um meio de graça que Deus nos deixou. Então se perguntar assim, a sua igreja acredita, você é presbiteriano? Aham. A sua igreja acredita em profecia? Aí você já fica confuso. Irmão, não tem que ficar confuso. Claro que nós acreditamos na profecia. Aqui é profecia. É claro que nós acreditamos que algumas já cumpriram, outras vão cumprir. Estão todas aqui, entendeu, Erasto? Nós acreditamos em profecia, sim senhor. Está aqui, ó, a profecia, a palavra de Deus. Agora, se por um lado o movimento pentecostal e neopentecostal no Brasil estão abandonando as Escrituras e se apegando a essas profetizações da nossa época, por outro lado o nosso perigo é outro. O nosso perigo às vezes é que nós apegamos muito mais a um conjunto de doutrinas do que a palavra de Deus. Isso também é perigoso. Nós temos que saber o equilíbrio certo das coisas. Então, nós estamos vendo que o meio de graça, a palavra de Deus, diz aqui, ó, revelada aos cristãos, ela revela
tudo que nós precisamos de saber, o que Deus julga necessário para a nossa comunhão com o Criador e Senhor. Nas Escrituras que nós encontramos encorajamento para a nossa fé, incentivo para a nossa santidade, progresso para a nossa santificação. É nela que nós encontramos tudo. É um meio de graça maravilhoso. Através dela, Deus nos revelou a sua vontade. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Vai para a Bíblia. Porque na palavra de Deus está revelado tudo que Deus queria nos revelar a respeito da sua vontade, a respeito da obra santificadora, salvadora, a respeito de Cristo. Porque em Cristo a plenitude da revelação, ela alcança o seu ápice. Ou seja, Jesus é a plenitude de todas as coisas, inclusive da revelação. Irmãos, quando nós vamos atrás de outras revelações fora da Bíblia, é o engano da nossa alma. É como se nós, isso é incredulidade, é como se nós estivéssemos duvidando de Deus, falando assim: o senhor está escondendo alguma coisa de mim, e falou para o Paulo me falar, não é? Como se Deus não tivesse revelado na palavra dele tudo o que nós precisamos de saber. Aí junto com a palavra está incluído também, ou estão incluídos, os sacramentos. Quantos são os sacramentos? Quantos? Não estou achando convicção nessas respostas aí, não. Hein? São 2 mesmo? Quais são eles? Para uma aula de escola dominical, para uma classe de adulto, está fraco demais esse negócio aqui. Quantos e quais são os sacramentos? Você não vai fazer, vou contar uma historinha aqui. Você não vai fazer igual o menino que saiu foi reprovado no exame pelo conselho para a pública profissão de fé. Porque o conselho perguntou para ele assim: quantos são os mandamentos da lei de Deus? E ele não sabia falar que eram 10 mandamentos. Aí, quando ele saiu assim, o outro menino estava lá tenso, que você já viu como que ficam tensos na hora de entrar para o exame, né, pastor? Aí ficam tensos, aí estava tenso assim: aqui, quantos são? Rapaz, eles estão apertando demais lá dentro. Eles me perguntaram quantos são os sacramentos. Não, só um detalhe: como o conselho apertou demais, o menino falou assim: eu não estou bem certo não, mas 100. Aí o conselho falou: 100? Ele falou: não, pode voltar a estudar mais, você ainda não está preparado para ser profissão de fé não. Aí voltou na saída, ele encontrou o outro, falou assim: quantos são os mandamentos? Estão perguntando, estão apertando demais ali dentro. Quantos são os mandamentos? Ele falou assim: são 10. Ele falou: ih, rapaz, pode voltar com essa micharia, se eu ofereci 100, eles não aceitaram, né? Pode voltar com essa micharia, eu ofereci 100, eles não aceitaram. Então, cuidado com isso. Quantos e quais são os sacramentos? 2, quais são eles? O batismo e a ceia. Então presta atenção nisso. Quantos e quais são os sacramentos? São 2, o batismo e a ceia. Você não pode sair e ficar na dúvida não, irmãos, né? Isso aí é assunto, matéria de fé, tem que estar clara na nossa mente, né? E para depois falar: pode voltar com essa micharia aí, né? Eu falei 10 lá, eles não aceitaram. Então, junto com a nossa santificação. Então isso quer dizer o seguinte, irmão: se você não ler a Bíblia, você não vai crescer. O crescimento espiritual depende da sua comunhão, da sua meditação na palavra de Deus. As pesquisas modernas sobre o convívio dos crentes com a palavra de Deus têm sido de vexame. Eu falo sempre aqui na igreja: eu tenho vergonha de enterrar um crente que morreu e nunca leu a Bíblia. Eu tenho vergonha. Eu enterro porque tem que enterrar, mas assim, enterro com vergonha. E eu vou passar a pedir desculpas presentes. Desculpa, morreu, nunca leu a Bíblia. Hein? E agora não vai dar mais tempo de ler também não, né? Não vou falar assim. Agora não vai. Irmãos, você pensou você ir para a eternidade sem conhecer as coisas da eternidade? Hein? Olha, antigamente justificava alguns crentes ficar 40 anos na igreja e não aprender a ler. Não sabiam ler. Você sabia que muitos crentes antigos aprenderam a ler na Bíblia? E eu conheço filas lá em Minas, você deve conhecer aqui também. Aliás, tem algum aqui que quando converteu não sabia ler e aprendeu a ler lendo a Bíblia? Nenhum, tem nenhum aqui.
Então, vê que a realidade já está mudando. Antigamente, você fazer uma pergunta dessa na classe dominical como essa aqui, uns 10 aqui levantaria a mão. Além de não saber ler, gente, era uma dificuldade para arrumar um óculos. Era uma dificuldade. Fala a verdade. E fala assim, eu vou ter que ir no oculista, né? Eu não estou conseguindo ler. Às vezes era a dificuldade da leitura e mais a dificuldade da visão. Irmãos, além dessas duas dificuldades, tinha outra dificuldade enorme. Não tinha luz elétrica. Era lamparina. Aliás, quem expulsou mais assombração dessa região aqui não foi o padre, foi essa luz aí, viu? A luz elétrica. Não foi o pastor também, foi essa luz elétrica. Então, expulsou um bocado de assombração. Primeiro tinha tanta assombração para todo lado, agora não tem mais. A luz elétrica tirou o escuro, acabou um bocado dos medos, né? Então, olha que dificuldade para um irmão ler a Bíblia. Meu pai sempre foi um leitor da Bíblia, muito zeloso, mas uma vez, e ele nasceu com um problema numa visão, e ele só enxergava de um olho. E uma vez, rachando lenha na roça, ele furou o olho dele e ficou sem enxergar. Enxergava vulto. Meu pai nunca foi para escola dominical sem estudar a lição. Era tarefa nossa. Ele punha a gente sentado do lado dele, e a gente tinha que estudar a lição, ler a lição toda para ele. E a gente lia. Agora você vai ler o capítulo tal e tal da Bíblia. A gente lia. Ou minha mãe, ou um de nós, tinha que ler a Bíblia para ele, religiosamente. 17 anos depois, e o médico falou que com o tempo a vista dele ia se recompor. 17 anos depois, ele, até um pastor da igreja lá de São José dos Campos, São Paulo, ele na época estava morando lá, falou assim, tio Celso, vamos fazer um exame dessa vista? Eu acho que o senhor já consegue ler, se o senhor arranjar um óculos. E ele foi então e fez o exame, e já estava na hora mesmo. O médico falou que com o tempo ia se recompondo, né, o olho dele. E ele arrumou um óculos lá, fundo de garrafa, grossão, mas conseguiu ler a Bíblia. A alegria que aquele homem ficou, ele leu a Bíblia em 3 meses. Ele estava com tanta saudade de quando ele lia a Bíblia, que ele leu em 3 meses. Em 3 meses, ele leu a Bíblia toda, de capa a capa. Você chegava lá, o pai estava arrumando uma Bíblia com letra grande, mas com mais o óculos, mas eu sei que ele conseguiu ler. E estava lendo, hoje ele já lê com mais facilidade. Mas assim, aquilo foi um processo maravilhoso. Irmãos, não tem crescimento, são meios de graça. Se a gente não lê a palavra de Deus, não cresce. Tinha até um cântico que fala, quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Né? Você lembra do cântico? Diminuirá. Enquanto quem ora a Bíblia lê, cresce. Quem não ora a Bíblia não lê, diminui. Depois fala assim, porque de 1000 passará a 2, não chegará, está nas Escrituras. E você vai para casa chorar, não conhece as Escrituras, né? Não é assim? Então, nós temos que tomar cuidado. O crescimento espiritual é pela leitura da palavra de Deus. Por isso que a gente está incentivando aí, colocando cronograma de leitura da Bíblia, incentivando, que eu não quero ter que pedir desculpa quando um de vocês, né, bater as botas aí, tá bom? Além da palavra de Deus, qual outro meio de graça para a nossa santificação? O quê? A oração. Não, antes aqui está a direção providencial de Deus. Essa direção providencial de Deus é o nosso dia a dia com Deus. É quando nós buscamos ao Senhor e recebemos dele a orientação para os nossos atos. Quando nós buscamos a palavra de Deus e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E na sua obra da providência, Deus vai nos dirigindo, Deus vai nos sustentando. Irmãos, nós estamos hoje, quantas encruzilhadas da vida você passou para chegar aqui? Nós estamos hoje exatamente onde a providência de Deus nos dirigiu. Alguns falam assim, pastor, já era para eu ter sido recebido na igreja há muito tempo atrás, estou sendo agora. Mas é porque agora que era a hora. Nós estamos onde a providência de Deus nos colocou, você está hoje, exatamente onde a providência de Deus te dirigiu. Aqui quando fala da providência, fala que é um meio também, essa direção providencial. É a ação de Deus nos dirigindo dia a dia, no nosso viver, na nossa comunhão diária com Deus. Deus vai nos instruindo, Deus vai nos livrando os pés do mal.
Deus vai nos livrando de ciladas. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus frustra o plano dos perversos. Isso é a providência de Deus com você, Paulinho. É mais ou menos assim, você na sua área do seu trabalho. Um perverso lá está armando um macete lá para te dar o maior truque. Você nem sabe disso. Mas a Bíblia diz que Deus já está lá de olho naquele perverso e frustrando o plano daquele perverso para não te fazer aquele mal que ele desejava fazer. Deus frustra os planos dos perversos. Tem até um hino do nosso cenário que fala assim, o inimigo mordaz, como é que é? Não, o inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Mas tem gente que não sabe esperar por isso. Se houve uma calúnia com ele, ele quer ir lá e pagar o mal com o mal, não é assim? Cristo sabe desprestigiar, a obra da providência de Deus, os cuidados de Deus. E quando nós vamos vendo assim, como que Deus nos conduz, como que Ele nos dirige, a gente vai assim, nos sentindo mais atraídos por Ele. Isso é a obra da santificação. Deixa eu contar um negocinho para vocês. O Laércio, nosso presbítero aqui, foi operado do coração. O Laércio esteve morto lá no centro cirúrgico aqui do Hospital do Coração. Os médicos já estão na hora de desanimar dele. E muitos já teriam desanimado. Ele não voltava, o coração fez a parada lá para colocar o marca-passo e não voltou. Simplesmente não voltou. E eu sei que, eu não lembro agora, o doutor Carlos estava me falando isso, mas foi muito além do tempo normal. Vamos dizer assim, o tempo normal é 18 minutos, foi 30 e tantos. Então, assim, o tempo normal, que eu disse, o tempo normal é voltar imediatamente, mas eu digo assim, o que pode esperar, né? Então, foi muito além. O que aconteceu? De repente, e eles insistiram, de repente voltou. É a providência de Deus com ele, não é? Agora, ele sabendo que Deus deu a ele a vida ali, e os médicos depois falaram assim, com o Carlos, falou assim, rapaz, vocês deviam estar orando por esse homem, porque da nossa parte a gente desistiu daquilo ali, foi Deus mesmo, não foi nada nosso não, foi Deus mesmo que voltou aquele homem lá, nós tínhamos desanimado dele. Então, a obra da providência de Deus conosco, nessas coisas, grandes, pequenas, e a gente vai então, nos sentindo mais e mais atraídos pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Isso é a obra da santificação. A oração é um outro meio. Se tem uma coisa que a igreja tem, irmãos, assim, precisando de olhar com mais atenção, é a questão da oração. Parece que nós descansamos numa soberania de Deus que não condiz com o ensinamento das Escrituras. Deus já sabe, né? Deus é soberano, Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que eu quero, Deus já sabe todas as coisas. Não adianta pedir, que se eu não pedir de acordo com o que Ele sabe, com a vontade dEle, Ele não vai me dar, não é? Não adianta eu pedir, que Ele não vai me dar, se não tiver com a vontade dEle. Então, Deus já... Presta atenção na coisa, não é isto que as Escrituras nos ensinam. Tiago chega a dizer assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, está certo. Agora, ao mesmo tempo ele vai dizer assim, olha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou para que não chovesse, e não choveu. Não é? Então, o papel da oração, até porque há muito ensino errado sobre oração. Tem hoje ensinamento assim, oração parece que virou, vou começar do nosso ensino às vezes errado sobre oração. Oração parece que virou assim, o que é oração? É petição, é pedir a Deus alguma coisa. Então parece que virou a porta da assistência social da prefeitura divina. Né? Então você só vai bater lá no dia que você não tiver a cesta básica em casa. Aí você bate lá, tem. Uma vez eu fui presidente do Conselho de Ação Social lá da cidade de Carangola, lá em Minas, e quando nós fizemos o plano diretor da ação social do município. Foi um período interessante. Mas tinha uma senhora lá que a gente tinha que dar fazer uma certa companhia lá no setor de assistência social do município. E aquela senhora todo dia está lá com a cestinha. Falei, mas que tanto essa senhora precisa? Aí perguntei para a funcionária assim, quase toda vez que eu chego aqui,
para assinar algum papel, para dar alguma deliberação. Essa senhora está sentada aqui na porta. Ela é tão carente assim, mais do que o restante da população, porque a gente só vê ela aqui. Ela falou, não, essa senhora já acostumou a vir aqui, pastor. E é impressionante. Ela chega aqui e a gente fala assim, pois não, dona fulana, de que a senhora está precisando? Ela falou, não estou precisando de nada, não, eu vim hoje ver o que vocês estão dando aí. Estou precisando de nada, não, eu vim saber o que vocês estão dando aí. Não é? Então, às vezes a gente pensa na oração, não estou precisando de nada, não vou orar não, estou precisando de nada, né? Mas não é este o ensinamento da palavra de Deus. Outro ensinamento errado é aquela questão de você orar exigindo de Deus as coisas. Eu determino, eu exijo, eu declaro. Essa linha neopentecostal dos métodos ecbalísticos chamados, que você declara a Deus, e se você não manda. E aquela ideia de que o braço de Deus é um bracinho bobo, mole, que só a sua oração que vai movê-lo na direção correta. Então, isso aí são as coisas, irmãos, muito pejorativas, muito deturpantes a respeito do assunto. O que nós temos que aprender da oração é que é um meio de graça que Deus nos deixou para nós falarmos pessoalmente com Ele. Você quer coisa melhor do que isso, irmãos? É claro que é pela mediação de Cristo. Alguns irmãos oram e nem falam em nome de Jesus, amém, né? Acha que é só um modismo, um refrão, assim, como é que fala, um jargão. Não, em nome de Jesus é porque nós oramos pela mediação de Jesus Cristo. Nós não oramos pela nossa própria mediação, nem de nenhum santo, nem de nenhum ídolo. Nós oramos nem pela mediação da mãe de Cristo, mas é pela mediação de Jesus Cristo. Ele falou assim, tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome recebereis. Ou seja, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, inclusive das nossas orações. Mas a oração, olha que coisa maravilhosa. Enquanto você está recebendo, pelo meio de graça, a palavra de Deus, é Deus falando com você. Na oração, Deus te dá a oportunidade de falar com Ele. Você quer coisa melhor do que isso? Se oração fosse para pedir alguma coisa, para que Jesus ia orar tanto? Acho que não tem um modelo de oração melhor na Bíblia do que seja o próprio Jesus. Ele orava, irmãos, para ter comunhão com Deus. Se a sua alma não encontrar deleite em Deus, na oração, você vai encontrar deleite em quê para a sua alma nesse mundo? Olha que método, que meio de graça maravilhoso que nós estamos desperdiçando, usando tão pouco. Oração, o privilégio de falar diretamente com Deus. Vai falar diretamente com o governador do estado aqui. Você sabia que não fala? Você sabia que não fala? Governador do estado, nem vou falar o presidente da república não. Governador do estado, nem o prefeito não gosta de falar com a gente. Eles querem falar através de um deputado, através de um vereador, porque como que eu digo, é o rito, é o processo, não é? É a triagem. Agora você pode falar diretamente com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. Você pode falar pessoalmente com Ele e não fala. Não é uma negligência? O nosso pecado é de negligência na área da oração. Talvez você não está mandando em Deus, determinando, porque também é com humildade, não é com arrogância não. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então esse meio de graça da oração é um meio de graça maravilhoso. Por quê? Porque nós podemos falar pessoalmente com Deus através da mediação de Jesus Cristo. Eu li um artigo uma vez de alguém falando assim, que é a arrogância dos protestantes querer falar pessoalmente com Deus, não querer falar por intermediários. Não é arrogância não, irmãos, é o método bíblico. Jesus diz, tudo quanto pedidos ao Pai. Quando Jesus foi nos ensinar a oração modelo, qual que é a oração modelo falando isso? Pai Nosso. É a oração modelo. Como que Jesus ensina, logo de início, a gente dar o endereço da nossa oração, endereçar a nossa oração? A quem que nós devemos endereçá-la?
Pai, Pai nosso. Ele nos ensinou a falar pessoalmente com Deus. Não nos ensinou a falar por qualquer mediação, a não ser a mediação dele, Jesus, que é o nosso mediador. Não tem oração forte, tá, irmãos? Esse negócio de oração forte aí, isso é coisa de macumba. Não tem negócio de oração forte. Eu uma vez fui orar, eu fiquei com a raiva disso uma vez, eu fui orar para uma mulher no hospital, terminei de orar, falei assim, obrigado, pode ir. Amanhã meu pastor vem aí, tem oração forte. Aí eu falei assim, então você chama aí, que a minha oração é fraquinha mesmo, está enrolada comigo. Minha oração é fraquinha, quem é forte é Deus a quem nós nos dirigimos, né? Esse negócio de oração forte, hoje virou tudo isso. Oração forte, ele manda um anjo forte para te proteger, tem até uma música que canta assim, né? Isso é uma lamúria. Pois não. Aquele moço, o Marcos Feliciano, ele fala isso. Ele fala assim, o crédito que eu tenho com o Senhor. E esses dias ele falou o seguinte, que ele estava falando assim, que ele fala em nome dele mesmo, com Deus, não é em nome de Jesus, não, em nome dele mesmo. Ele falou assim, Senhor, em meu nome, fulano de tal, eu ordeno. Nem é mais pelo nome de Jesus. Irmãos, o que Jesus ensinou está direitinho ali. Quando ele foi ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou 2 aspectos. Primeiro, como não orar, depois como orar. É bonito que texto de Mateus. Quando orares, não sereis como os hipócritas, que acham que pelo seu muito falar é que serão ouvidos. O segundo modelo, como não orar. Um primeiro é como os hipócritas, que eram os religiosos, tá, que ele estava se referindo. Que gostavam de orar na praça pública para ser visto pelos homens. Já receberam a recompensa. Segundo, como não orar, como os gentios. Porque pensam que pelo seu muito falar é que serão ouvidos. Os gregos criam que a oratória é uma ferramenta tão forte que um homem era capaz de convencer os deuses a dar a ele o que ele estava pedindo, pelo método da retórica. Então Jesus já abandona esse método grego da retórica. Falou assim, não é por aí. Vós, porém, orareis assim, Pai Nosso. A própria palavra já é uma submissão, não é? Então, a oração, um meio de graça para o seu crescimento na santificação. Então, não é ajudando a Deus, mas é glorificando a Deus. Esses meios de graça que Deus nos deixa para o nosso crescimento espiritual, é onde entra a nossa responsabilidade. A santificação é uma obra sobrenatural do Espírito de Deus no nosso coração. Mas se você negligencia esses meios de graça, é aí que entra a nossa participação, a nossa responsabilidade humana em todo esse processo da santificação. Quem são os crentes que mais crescem em maturidade, em discernimento, em crescimento espiritual? Quem são eles? São os que negligenciam esses meios de graça? Ou são aqueles que atendem assim com toda disciplina e dedicação esses meios de graça? O que vocês acham? Então, oração é o nosso diálogo com Deus. Nós vamos parar aqui o estudo. Na próxima aula nós vamos completar, porque esse aspecto do ensino e da purificação é muito importante para nós não estudarmos, tá bom? Próxima aula nós vamos continuar, que o nosso tempo está acabando ali. Da nossa aula de hoje, nós vimos a santificação, a natureza, como que é? A natureza e os meios, mas são 3 aí. A natureza, o autor e os meios. Então nós vimos a natureza sobrenatural, o autor aí como o Espírito Santo, e os meios, os quais estão aí à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta que os irmãos queriam colocar? Ok? Podemos encerrar a aula? Pois não, dona Fátima?
Aham. Não, e os grupos familiares é exatamente para que dê o direito a todos, assim, para que cresçam, né? Que alguns têm dificuldade de orar aqui na igreja, mas lá no grupo familiar, ele ora, né? Então é importante orar. Mas orar, a Bíblia diz assim, orar sem cessar. Não é só orar em público, né? É a nossa vida de oração, constantemente. Até dirigindo, né, Dia? Lá na nossa região tinha uma irmã lá que era presidente da Federação de SAFs, e eu não sabia por quê. Onde ela ia, ela levava uma senhora do lado. Era uma senhora. Aí um dia ela falou assim, pastor, porque eu vou dirigindo e a dona Carmen vai orando do lado. Aí eu falei assim, tá bom, isso é ótimo, né? Aí eu fui andar com ela, aí que eu vi o tanto que a dona Carmen precisava de orar, né? Precisava de orar era muito mesmo, né? Coitada da dona Carmen, né? Tinha que orar muito. Então, mas assim, orar e sem cessar, até no pensamento, Senhor, né? Lembra a oração de Neemias, quando ele chegou diante do rei? E o rei falou assim, você está com a cara triste, o que foi? Então orei ao Deus do céu. Aí ele falou assim, rei, peraí que eu vou te servir o vinho agora não, deixa eu orar ali. Não, orou no pensamento dele. Senhor, me dê sabedoria, que o rei vai me dar uma chance, que agora eu quero pedir o que presta para o homem, não é? Então, no pensamento, você vai fazer um negócio, antes de assinar aquele contrato, lá fala, Senhor, me dê sabedoria aqui, para eu, né, ver se está tudo certo. É uma oração, mas o mais, irmãos, é orar sem cessar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, tenha o seu momento de oração, para o seu crescimento espiritual, tá certo? Vamos orar então? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Vou pedir o pastor Marcos para estar orando por nós, encerrando aqui a nossa aula de escola dominical. Senhor, nosso Deus e Pai, que privilégio nós temos nessa manhã de desfrutarmos da Tua presença, de ouvirmos a Tua voz através do Teu Santo Espírito, falando de maneira tão clara ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque nós fomos separados pelo Senhor. Fomos chamados pela Tua graça salvadora e desfrutamos hoje, ó Deus, da alegria de sermos Teus filhos. Também Te louvamos, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo a cada dia nos santifica, operando em nós esta obra tão maravilhosa, da qual nós não somos dignos, mas a qual nós desejamos tanto. Purifica-nos, ó Deus, para o Senhor mesmo. Santifica-nos a cada dia para a Tua obra. Dá-nos, ó Deus, sede, desejo de buscarmos mais a Tua presença, pela Tua palavra, pela oração, pela comunhão com os nossos irmãos, participando cada vez mais das atividades da Tua igreja. Muito obrigado, Deus, por esta hora, por este dia, que é o dia também separado para o Senhor. Que nele, em todas as coisas, nós possamos agradar ao Senhor, viver de uma maneira que o Senhor tenha alegria de olhar para cada um de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, permanece conosco e prepara-nos para o culto da noite, onde nós continuaremos a receber alimento espiritual da Tua parte. Louvamos o Teu nome e Te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, está encerrada aqui a nossa escola. Lembrando que às 19 horas, todos estaremos aqui para o culto. Traga visitante. Pastor, estou saindo rapidinho.